mostrar para vocês o .deb. Basicamente, se você instalar o PHP do Debian direto, ele não é atualizado com tanta frequência, tá? Tanto o .deb quanto o PHP quanto o Nginx não são tão atualizados com tanta frequência. Você pode ver aqui que no .deb a gente tem o Nginx 1.10.11, que é o mais recente, e o PHP também é as versões mais recentes. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui em Instructions, tá? A gente vai adicionar esse repositório aqui. Primeiro a gente vai adicionar os pacotes principais, né? Então vou colocar aqui nano etc apt sources list d e vou colocar um arquivo aqui chamado .deb.list. Vai ser basicamente o nome do nosso repositório que a gente está adicionando, tá? Eu vou salvar. E vamos ver aqui, a gente poderia colocar o PHP 5.6 se fosse o caso, mas a gente não está instalando o PHP 5.6, então a gente não precisa colocar esses repositórios adicionais. Segundo passo é confiar na chave desse repositório, né? Então vamos baixar essa chave e vamos adicionar ela com o apt-key e vamos rodar um apt-get update para que esses pacotes do .deb estejam disponíveis para a gente. Feita a atualização, deixa eu limpar a tela aqui, a gente pode passar para um passo que é o seguinte, apt-get install php. Então ele vai me falar aqui que ele vai instalar a Apache, etc. E a gente não está fazendo a instalação com a Apache, a gente está fazendo uma instalação com Nginx. Então vou cancelar, né? Dei um Ctrl C para cancelar e vou rodar um apt-get install php fpm. Então vejam que agora ele está instalando o PHP 7.0 Opcache, PHP 7.0 Headline, Common, FPM, JSON, CLI, Headline. Vejam que para trabalhar com JSON no PHP no Debian existe um problema dos licenciamentos, então o JSON tem que ser instalado separadamente. No Windows e no Mac, geralmente ele já vem compilado no source. Então eu vou colocar um Y de confirmação, né? Eu vou acabar de instalar o PHP FPM. Vejam que ele está instalando o PHP 7.07, que é provavelmente a versão mais recente, né? E ele está instalando a versão do .deb, que é o nosso repositório de pacotes mais atualizados. Se eu rodar um PHP "-version", você pode ver que já existe um PHP instalado aqui no CLI, né? Ele já vem com o Opcache por padrão habilitado, que é interessante, mas a gente ainda não tem muitas extensões do PHP instaladas. O que a gente vai fazer? A gente pode pesquisar as que a gente quer, apt-cache, search, PHP 70, 7.0, né? PHP 70 no Mac. Então a gente vai ver uma série de extensões que a gente pode instalar. Por exemplo, a PCU, que é o cache em memória do PHP, seria interessante. Então a gente vai começar. apt-get install PHP 7.0 apcu PHP 7.0. Vamos ver qual o próximo. CLI já está instalado, BZ2 raramente é usado. Seu URL é interessante, né? Se a gente vai utilizar algum cliente HTTP. Vai ficar bem a cargo de quem estiver criando a máquina, o que as suas aplicações vão precisar, né? A gente vai colocar GD e Magic, são as bibliotecas de gerenciamento de imagens, né? Opa. E Magic, MongoDB não, MySQL, suporte a MySQL é importante, obviamente, PHP 7.0, vamos ver, Memcache, final a gente vai utilizar Redis, Opcache, eu acho que já está habilitado, né? Se tiver também não tem problema, porque ele só vai te mostrar que ele já está instalado na última versão. PGSQL é interessante rodar Postgres se você quiser ou não. No nosso caso aqui a gente vai rodar com MySQL inicialmente, depois a gente pode até fazer uma configuração com Postgres para mostrar como que funciona, tá? PHP 7.0 Redis é interessante porque
No Laravel, o Redis utiliza uma biblioteca lá baixada via Packagist Composer. Porém, se você tiver a extensão nativa, a performance é melhor. PHP 7.0 SQLite. Eu acho que são só essas. OpenSSL já é embutido no padrão. Então vamos instalar. Ele vai me perguntar se eu quero baixar os 26 megas, né? E depois de descompactado vai gastar quase 100 megas no disco, mas não tem problema. Ele vai resolvendo as dependências e instalando. Então, basicamente, o nosso PHP já vai ter todo esse tipo de informação. No nosso sistema, nesse exemplo, a gente vai colocar uma aplicação nesse servidor. Você poderia colocar mais de uma aplicação, mas não é recomendado que você coloque aplicações de clientes distintos no mesmo servidor, pelo menos utilizando essa configuração, ou se você estiver utilizando Redis ou Opcache, porque existem problemas de segurança no PHP que geralmente atrapalham um pouco isso. No PHP FPM não é tanto um problema, que a gente vai colocar um daemon para cada usuário, porém o Redis tem um acesso compartilhado e um usuário poderia ter permissões de acessar o cache do outro usuário. Então isso não é muito interessante, a menos que você esteja criptografando o cache, eu não recomendo utilizar clientes diferentes no mesmo servidor, mas é uma questão, uma escolha pessoal, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rodar o comando add-user e a gente vai colocar o nome desse usuário como Yuhu. Ele vai me pedir uma senha, eu vou colocar uma senha aleatória nesse usuário. E o nome desse, vou colocar aqui como Yuhu, só para informações básicas dentro do sistema. Vou aceitar o padrão em branco. Ele está me perguntando se eu desejo criar e eu vou falar que sim. Se a gente fizer aqui su, para poder alterar o usuário e colocar como Yuhu, você vai ver que a gente tem um usuário. Se a gente der um pwd, a pasta home dele é o home Yuhu. E aqui dentro a gente vai ter dois diretórios. Eu vou criar esses diretórios de uma vez, depois a gente vai substituir eles pela aplicação, mas por enquanto a gente pode simplesmente colocar um php info para poder testar. mkdir -p production public. O que esse comando vai fazer? Ele vai criar uma pasta chamada production, e de production ele vai chamar uma pasta public. Eu vou criar um arquivo index.php básico aqui e vou colocar aqui dentro a php info. Basicamente eu só vou fazer isso. Vamos voltar aqui para o diretório principal e a gente vai fazer o seguinte, eu vou cd-r, copiar recursivamente production para staging. Então, basicamente, a gente tem um diretório com php info, onde vão ser os dois ambientes vão ser criados, tá? Não é muita coisa ainda, a gente não tem aplicação, mas já serve como base para a gente poder trabalhar. Vejam que o usuário aqui, tanto o usuário como o grupo desses diretórios são Yuhu. Você não precisa alterar para www.data ou se você não precisa dar chmod 777 em pasta de storage, porque a nossa configuração vai ser bem feita e a gente não vai ter esses problemas de configuração. Então agora eu vou editar o arquivo de configuração do PHP FPM. Eu vou entrar em cd/etc, cd php, tem a versão 7.0, a pasta FPM, que é a pasta de configuração do PHP FPM, e a gente vai começar por configurar o php.ini. Eu posso editar o nano php.ini e a gente vai ver aqui várias opções de configuração, mas a gente precisa configurar inicialmente, são 3 opções. Primeira opção, você pode achar ela pesquisando por 2M, onde você vai achar aqui o Upload Max File Size, que é o tamanho máximo de um arquivo que pode ser feito upload, é 2 MB. A gente vai colocar como 100 MB, porque como a gente vai utilizar o Cloudflare, e esse é o limite do Cloudflare de upload, no plano gratuito, né? Então a gente não tem por que colocar um valor maior que esse. Você pode pesquisar novamente por 8M. Vou pesquisar novamente, porque ele achou um 128, né? E ele vai achar aqui para você o Post Max Size. Então, Post Max Size, que é o 8 MB, a gente pode colocar como 100 MB. E a terceira configuração seria Time Zone.
Então, não existe um time zone padrão para configuração. Algumas aplicações podem mostrar um warning. A gente vai alterar isso aqui para São Paulo como padrão, tá? Então, basicamente é isso a configuração inicial. Você pode querer mudar algumas coisas adicionais, mas por enquanto a gente não tem necessidade. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui na configuração do FPM, vejam que existe como que funciona o PHP FPM. Se eu rodar aqui ps ao x grep FPM, você vai ver os executáveis do FPM rodando, e ele está rodando sobre o usuário www.data. Certo? A gente não quer que ele rode sobre o usuário www.data, então a gente vai criar um pool, ou seja, uma piscina de processos, uma lista de processos, que vão rodar sobre o usuário Yuhu que a gente criou anteriormente. Então eu vou copiar www.conf para yuhu.conf. Eu vou editar esse arquivo e eu vou pesquisar por www.data. A gente pode ver aqui que a gente tem aqui user www.data, grupo www.data. A gente pode mudar isso aqui para Yuhu, justamente para o PHP não ter problemas de acessar os arquivos que o dono dos nossos arquivos do projeto vão ser exatamente esse usuário e grupo, então a gente pode mudar isso. Então a gente pode pesquisar novamente por www.data, que você vai achar o listing owner e listing group. A gente vai alterar isso também para o usuário que a gente vai configurar e a gente vai alterar novamente também para o usuário que a gente vai configurar. Certo? A outra configuração que a gente tem que fazer aqui é a listing. Basicamente tem, eu acho que vários... tá aqui em cima. Você pode ver que ele pode tanto escutar num IP porta quanto num socket, tá? Então tem um PHP 7.0 FPM. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar o sufixo aqui, Yuhu, porque para cada piscina de processos, para cada pool de processos do FPM que vai rodar sobre um usuário diferente, vai ver você tem uma outra aplicação, você quer criar um outro usuário para isolar os dois, então você deve criar uma piscina de processos para cada um. Já existe uma padrão no www.data e a gente vai criar uma agora aqui no Yuhu. Então vou fechar isso aqui, vou salvar e vou reiniciar o PHP FPM e a gente pode rodar aqui agora PHP aux grep FPM. Você vai ver o quê? Que existe agora o processo sendo rodado através do usuário Yuhu. Por algum motivo o www não foi iniciado, mas não tem problema. Tá, sim. Ó, veja só, esse foi o erro. Se eu colocar aqui em www, existe um nome desse pool chamado www. Como no outro arquivo eu não esqueci de alterar esse nome, o que aconteceu? Ele iniciou só o segundo. Então eu vou colocar aqui como Yuhu, vou salvar, a gente vai reiniciar novamente o FPM. É bom, às vezes, que acontecem esses erros, porque vocês entendam melhor como que funciona caso vocês se deparem com isso. grep FPM, então você vai ver agora que existe uma piscina rodando sobre o www.data e existe uma rodando sobre o Yuhu, e essa informação é a informação que a gente vai utilizar depois no Nginx, ou seja, a gente vai linkar o site Yuhu, basicamente linkando ele através desse processo do FPM. Então, se a gente olhar aqui em /var run PHP, a gente tem um PHP FPM original, que é o www.data, e a gente tem um PHP FPM Yuhu, que é basicamente a entrada das conexões do FPM para aquele processo que a gente configurou. Feito isso, o FPM está configurado, e agora a gente vai voltar para a nossa aplicação um pouco, né? Eu vou entrar aqui no diretório Yuhu. Vocês podem ver que é uma aplicação Laravel básica criada através do template que o Vinícius criou na série Laravel modularizado, né? A gente vai fazer o seguinte, como a gente vai versionar o nosso código, a gente pode começar aqui, né? Depois eu entro no mérito desse outro repositório, mas por enquanto vamos fazer o seguinte, vamos criar um repositório,
Você poderia utilizar um repositório privado da sua preferência, né? No nosso caso aqui eu vou colocar no Codecasts, o nome da nossa aplicação é Yuhu, né? Esse projeto que a gente está criando de um hub de desenvolvedores provavelmente vai ter outro nome depois, mas por enquanto a gente pode deixar basicamente isso aqui, não vai fazer muita diferença e como vai ser colaborativo vou deixar como código público. A gente tem um remote do Git aqui, que é basicamente o remote da nossa aplicação. A gente vai fazer o seguinte aqui agora. Eu vou colocar um git remote git init, certo? Eu vou colocar um git add -all para poder adicionar todos os arquivos. Eu vou fazer um git commit -m commit inicial. Ok, o nosso repositório Git está iniciado, né? E a gente vai utilizar também o Git Flow para poder fazer o versionamento semântico da nossa aplicação e o gerenciamento de branches de produção e staging. A gente vai fazer o deploy de 2 ambientes do nosso servidor. Então, vamos aceitar todos os padrões. Se você não conhece bem o Git Flow, você pode ver a primeira aula que foi lançada no podcast, se é utilizando o Git Flow no Source Tree, ou você pode ver a documentação do Git Flow também, é bem tranquilo. Não é necessário você fazer esse passo, é só algo que eu realmente gosto de fazer. E eu vou fazer um git push -all. Eu não coloquei o remote, né? Git remote add origem, que vai ser o remote padrão do nosso repositório. Vou enviar as duas branches para o GitHub. Vamos atualizar aqui, só para você ver que o versionamento vai ser separado. Como a gente vai utilizar Git para deploy, então versionar com Git é bastante interessante.